Continuando, portanto, o vídeo anterior sobre a validade da missa nova, que foi cortado pelo limite de duração do meu aparelho, aqui que está gravando, eu entrava já, de certo modo, num outro assunto, que é também o que as pessoas, de uma sorte e inevitavelmente, podem se perguntar: bom, e quantos outros sacramentos? Eu falei que a missa, quando ela é lesada naquilo que é a sua natureza, que é o próprio louvor de Deus através de Cristo, ela se torna inválida. E quando a missa é inválida, lembremos que a missa é um fato, o seu rito, como eu disse, ele tem a sua eficácia, na verdade, ela é sobrenatural, tem uma eficácia sobrenatural porque se liga metafisicamente ao fato que o originou, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, digamos por hipótese que, como eu disse, eu não falei de missa no sentido genérico, que é diferente até do que as pessoas em geral costumam dizer quando elas falam de rito. O rito, ele permite, de certa forma, aquele efeito, O rito, ele canaliza, como a gente pode participar desses efeitos, que são os efeitos da salvação, tudo aquilo que Cristo nos deixou como a riqueza da sua graça, salvação, remissão dos nossos pecados, que tem um sacramento específico para isso também, que é o da penitência, mas o cume de tudo isso, que é a nossa própria união amorosa com Cristo e o seu sacrifício que nos salva na Eucaristia. Então, ainda que estraguem o rito, vocês não fiquem preocupados com isso. O fato que o originou continua intacto e Deus é muito mais esperto do que isso. Com certeza ele preveu que se tivesse um rito inválido e todo mundo aderisse a esse rito, não é como se Deus fosse nos deixar na banguela, por assim dizer. Em geral, as pessoas falam da missa em sentido genérico quando só existe missa em concreto. Por exemplo, hoje é domingo, fui à missa. Concretamente, para mim que foi válido, uma coisa é falar dessa missa, outra coisa é falar de um rito que já é um conceito genérico, mas também de uma missa como um universal abstrato, Porque é um fato que o origina, é um fato que a consuma nas nossas vidas. Ou seja, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então, quanto aos demais sacramentos, e para que isso seja bem breve, porque o anterior vídeo já foi muito longo, os demais sacramentos, além da Santíssima Eucaristia, cuja força e cujo efeito partem dela, isso é importante. A missa, de fato, é ela que ela abarca os demais sacramentos. E sim, quanto mais missa é celebrada, quer dizer, ali onde se tem muito amor à Santa Missa, também se terá muito amor aos demais sacramentos. Então, é como a nossa maneira de a frequentação desses sacramentos, é a nossa maneira de prestar à Igreja o nosso amor e receber dela, pelo seu esposo, do nosso esposo, a gratificação, a recompensa por esse amor na forma de graça. Mas e se essa missa está sendo rezada do jeito errado? Entre aspas. Os demais sacramentos, cuja força e cujo efeito partem dela, se realizarem em conformidade com a fé e a autoridade apostólica da Igreja, quer dizer, você também não pode estragar esses ritos. Aí também seria
ir além da conta. Restam ainda lícitos. Aí aqui eu falo que é lícito porque se é válido, se pode ser válido, quer dizer que existe alguma licitude, até porque só pode ser válido quando é lícito. Se é válido e ilícito, isso mesmo ofende o próprio sacramento, mas ainda existem. Isso pode se confirmar na experiência, não estou inventando nada. Missas que são válidas conquanto ilícitas, né? Talvez seja o caso de dizermos dessas missas que também com certeza ficam prejudicadas, mas também se tornem inválidas. Porém isso entra num campo um pouco mais subjetivista, no sentido jurídico do termo. Porém, logicamente, nós podemos dizer que toda missa é válida. Eu poderia dizer que toda missa é válida. Se ela é válida, ela é lícita. Ou eu poderia dizer que se ela é ilícita, é válida. Mas se ela é inválida, certamente, se somente se for ilícita, como uma missa. Bem, aí vocês pensem como seja uma missa ilícita, né? Os exemplos são abundantes. Mas imaginem essas missas que são missas comício, né? De pessoas comunistas, né? Que não estão ali para prestar nenhum louvor a Deus, não estão ali para se unir a Jesus Cristo, não estão nem ligando para Jesus Cristo, né? Estão ali para promover, em particular aqui na política brasileira, o senhor Lula, e, enfim, na verdade são todos excomungados, então não é possível que isso seja nem lícito nem válido, justamente porque ofende o verbo. E aí ele não vai querer nada, ele não tem nada com isso. Isso é da própria Escritura. Mas os demais sacramentos, eles restam ainda lícitos e válidos, porquanto não se pode alterar sob nenhum direito a fonte do rito. Como vimos, o sacrifício de Cristo em si, que produz a graça santificante. Concluindo e colocando um pouco mais daquilo que é o meu sentimento nessa matéria, se há penúria litúrgica na igreja, e pelos frutos os conhecereis, quer dizer, isso também é da Bíblia, né? Vamos ver quais são os frutos, né, dessa missa nova. Já sabemos, já deu muitos frutos, né? E o que se viu é aquilo mesmo que o próprio São Paulo VI afirmou, né? Entrou a fumaça de Satanás, entrou na igreja, né? Então, se a penúria litúrgica na igreja é obra do demônio, segundo disse Nosso Senhor, pelos frutos os conhecereis, Mateus 7,16. Por fim, a liturgia não é uma escola de doutrina. É importante que nós discernimos bem essas duas coisas, né? Tem gente que fala apenas em termos doutrinários. Eu estou chamando a atenção aqui ao fato, por isso que eu estou me pronunciando, não porque eu gosto de ser palpiteiro, mas porque isso é instrutivo. Você tem de falar em fatos concretos, né? Um foi o fato que gerou o seu rito, e o seu rito também é um fato, né? Você está falando de qual missa? Ela segue uma estrutura, uma liturgia, assim, mas então aí você precisa ter bem ponderado, ter bem pensado a relação entre a liturgia e o fato. Isso, em geral, não se passa nem pela cabeça de quem costuma, aí sim,
dizer a modo de palpiteiro e de maneira leviana e irresponsável. Então, a liturgia não é uma escola de doutrina, é sobretudo uma escola de oração e um lugar de celebração do louvor de Deus, conforme a sua eterna vontade. Eu ainda alongaria para dizer que é isso mesmo que confere validade à missa, né? O importante é fazermos a vontade de Deus, tal como Cristo o fez com o seu sacrifício, com a sua entrega voluntária, a morte na cruz, por amor de todos nós e das nossas almas. Então, agradecemos a Deus por este tempo de meditação. Pedimos a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que frutifiquemos na Santa Missa as graças que estão ali contidas e que podemos recolher, e de São José, seu castíssimo esposo, que cuide bem dessa intimidade com Jesus Cristo, que para São José não é mistério nenhum, uma vez que viveu 30 anos com Jesus. E tudo isso que nós fazemos, pensamos, meditamos, mas sobretudo oramos com bastante cuidado e com muita diligência, porque damos muita importância a isso, é certo dar muita importância a isso, porque amamos o Senhor. E nós, então, fazemos tudo isso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.